Fala DS, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da comunidade Data Science. Eu sou Bruno Piatto, sou cientista de dados, eu sou biólogo e sou aluno aqui da comunidade. A gente já estava conversando aqui um pouco sobre a construção de dashboards usando o Streamlit em Python e hoje eu quero que a gente continue um pouco mais falando propriamente das perguntas de negócios que a gente precisa responder, beleza? Mas antes da gente ir para o vídeo, eu quero te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar ele com pessoas que você acha que podem se interessar por ele e se inscrever aqui no canal, porque isso é muito importante pra gente, isso faz com que a gente saiba que o nosso trabalho está sendo bem feito e está sendo reconhecido, beleza? Bom, bora pro vídeo. Maravilha, então na semana passada a gente começou, nas 2 semanas passadas, a gente começou o nosso ciclo zero, em que a gente lá na primeira aula falou um pouquinho sobre o problema de negócio que a gente está enfrentando e a gente fez o planejamento da nossa solução. Além disso, na semana passada, a gente fez uma introdução breve e geral ao que é e para que serve o Streamlit. Beleza? Então esse foi o nosso ciclo zero. A gente fechou o nosso ciclo zero e agora eu quero que a gente parta para o nosso ciclo 1 da disciplina. O ciclo 1 da disciplina é quando a gente vai de fato começar a responder as perguntas de negócio. E a gente tem 3 grandes visões que a gente vai precisar montar de acordo com o problema de negócios que a gente está enfrentando. Que é a visão time, mais ampla, que a gente vai dar uma olhada em como os times da NBA estão. Depois a gente vai dar uma olhada em posições, a gente vai olhar como as posições especificamente estão se comportando. E aí a gente vai dar uma olhada ainda mais aprofundada e mais pontual, um nível mais uma granulometria mais fina que a dos jogadores, beleza? Então a gente vai da visão mais ampla para a visão mais específica. Eu quero que a gente comece a responder as perguntas da visão de times. Então vamos dar uma olhada na nossa aula. Qual que é o meu objetivo principal aqui? É que a gente responda as perguntas de negócio da visão times usando o Jupyter Notebook. Isso porque antes da gente de fato colocar a mão na massa no Streamlit e de fato montar o nosso dashboard, os nossos relatórios lá, a gente precisa entender o que a gente vai mostrar nesse relatório. Quais são as perguntas que a gente vai responder, quais são as hipóteses que a gente vai testar, e aí sim a gente constrói o relatório a partir disso. Então, como esse é o fluxo de trabalho normal, a gente vai seguir ele aqui também. A gente primeiro constrói a nossa solução de dados no Jupyter Notebook, e aí depois a gente passa isso por um relatório, onde a gente vai compartilhar com os interessados por ele. Bom, então para a gente poder continuar, a gente precisa compreender o problema de negócios. Eu vou relembrar então o problema de negócios para que a gente compreenda-o da melhor forma possível. Bom, o problema de negócio dizia o seguinte, olha, o gerente geral de uma agência de notícias de esporte deseja uma visão genérica, geral, de como foi o campeonato de 2022-2023 da NBA. A gente está falando de basquete. Perceba que eu ressaltei algumas coisas aqui que vão ser as coisas que a gente vai precisar notar e perceber com um pouco mais de atenção. Então, ele quer que a gente crie 3 visões principais, times, posições e jogadores. Legal, então você é o analista de dados dessa agência e foi requisitado fornecer visões e insights sobre esses 3 aspectos da liga. Ele te fornece um conjunto de dados contendo as principais estatísticas individuais dos jogadores durante a temporada e gostaria que você trouxesse alguns insights. Bom, beleza. Então a gente sabe que a gente tem um conjunto de dados sobre os jogadores. E a partir disso a gente vai precisar construir a visão de jogadores, mais para frente a visão de posições e a visão de times. Então a gente vai precisar de alguma maneira agrupar os jogadores de acordo com os times em que eles jogam. Beleza? Bom, já chegamos lá. Sobre os times, ele tem interesse em saber aspectos ofensivos, como os times com mais pontos, mais rebotes ofensivos, assistentes, etc. E aspectos defensivos, como número de rebotes defensivos, roubos de bola, bloqueios, comparando os times. E ele também gostaria de ter uma visão desses aspectos para cada time. Então seria legal a gente fazer uma filtragem, beleza? Maravilha. Estamos entendendo o nosso problema de negócio. Ele gostaria de obter um comparativo entre posições em termos ofensivos e defensivos, ressaltando as características de cada posição. Então perceba que eu ressaltei aqui o fato de ser o campeonato passado da NBA, a gente está falando de basquete, de ter 3 visões, a visão times, posições, jogadores, aspectos ofensivos e aspectos defensivos, quais são as posições e quais são as características de cada posição, e depois a gente vai olhar para os jogadores, beleza? Legal. Então, para a gente poder compreender melhor o nosso problema de negócio, a gente precisa entender como funciona o basquete, como funcionam as posições. Eu vou mostrar rapidamente para quem ainda não está familiarizado com esse tipo de contexto, beleza? Bom, isso daqui é uma quadra de basquete, na verdade é meia quadra de basquete, né? E a gente tem 5 posições, são 5 jogadores que jogam de cada vez, eles são substituídos frequentemente durante o jogo, mas eu tenho aqui as 5 principais posições, que em inglês é point guard, shooting guard, small forward, power forward e center. Aqui em português a gente chama de armador, ala pivô e pivô. Esses 5 jogadores eles têm características muito diferentes. E a gente vai tentar entender quais são essas características de acordo com a nossa análise de posições. Beleza? Então a gente entendeu aqui quais são as posições. A gente vai ver lá no nosso conjunto de dados as abreviaturas disso, né? Ao invés de estar escrito point guard, vai estar escrito PG, ao invés de shooting guard, SG e assim por diante. Beleza?
Legal. Então, uma vez que a gente entendeu as principais posições do basquete, a gente precisa entender quais são as ações que podem acontecer dentro do jogo. Então, a gente pode ter, por exemplo, arremessos de quadra, que lá em inglês vai estar como field goals, que são todo e qualquer arremesso de quadra que um jogador realize, que não seja da linha de lance livre. E a linha de lance livre ele arremessa quando ele sofre uma falta. Então, seja qualquer lugar que o jogador arremesse a bola dentro do jogo, durante o jogo, a gente chama isso de arremesso de quadra ou field goal. Esses arremessos, se eles ocorrerem para trás dessa linha, que a gente chama de linha de 3 pontos, ele vale mais de 3 pontos. Então, qualquer posição daqui, dessa linha para fora, então dessa região, ela vale 3 pontos. A cesta vale 3 pontos. Agora, qualquer cesta, qualquer arremesso que seja convertido desta linha para dentro, considerando que o aro está aqui, né? Isso aqui é o aro, tá? A tabela está aqui e o aro está aqui. Qualquer cesta que seja convertida dessa linha para dentro, ela vale 2 pontos somente. Então a gente pode ter infiltrações, bandejas, arremessos de meia distância. Muitas vezes o que acontece é que durante um ataque, por exemplo, o jogador sofre uma falta. E se ele está indo na direção da cesta naquela falta, ele arremessa 2 lances livres. Ou se ele estiver para fora da linha de 3 e ele estiver indo para um arremesso de 3, ele arremessa 3 lances livres. Então isso é um lance livre. Então ele arremessa dessa distância e vale apenas 1 ponto. Além disso, um jogador ele pode dar assistências, que são aqueles passes que resultam em um arremesso imediato. Então eu tenho aqui, por exemplo, a bola com um armador aqui, assim que ele passa para o ala, o ala arremessa daqui, ou melhor, um ala armador, né? O ala armador arremessa daqui e faz uma cesta, por exemplo. Isso é uma assistência que o nosso armador deu, beleza? Mas o que pode acontecer também é que durante uma ação ofensiva, por exemplo, a gente perca a bola, faça um passe errado, a gente de alguma maneira abra mão da posse de bola por algum motivo, perca o controle dela. A gente chama isso de turnover, quando a gente acaba conferindo a posse de bola por outro time sem fazer uma tentativa de ataque, sem fazer um arremesso propriamente dito. Essas são estatísticas importantes que a gente vai dar uma olhada nas nossas análises. Além disso, a gente tem os bloqueios, que são os famosos tocos, em que um jogador bloqueia o arremesso de outro jogador. Tá? Tem os roubos de bola, que também é auto-evidente, né? Quando um jogador vai lá e toma a posse de bola do outro sem fazer falta e sem fazer nenhum tipo de jogada ilícita. Além disso, a gente tem os rebotes, que é quando um determinado arremesso ele não é convertido e ele acaba resultando numa bola livre. E essa bola livre é recuperada por um dos dois times. Quando o time que está atacando recupera a bola que ele próprio atacou, a gente chama isso de rebote ofensivo. Quando o time que está defendendo recupera uma bola que o outro time, né, o time que estava atacando, atacou, a gente chama isso de rebote defensivo. E por fim, a gente tem as faltas pessoais, que são aquelas faltas que os jogadores cometem durante os jogos. Lembrando que um jogador, individualmente, ele só pode cometer 6 faltas durante o jogo no máximo. E na sexta falta ele é eliminado do jogo, né? Ele é removido do jogo, ele é suspenso. Então a gente tem aqui um resumo geral de como funciona o basquete. Por que eu resolvi dar esse resumo geral? Né? Justamente porque como a gente vai analisar dados de basquete, é super interessante que a gente entenda como os negócios funcionam, como o fenômeno que a gente está interessado funciona. Isso é primordial para qualquer analista de dados, para qualquer cientista de dados. Que a gente se aprofunde no entendimento daquilo que a gente está estudando. Bom, então vamos para as nossas perguntas de negócios. Lembrando que o nosso gerente geral lá, ele pediu 3 aspectos dos times, né? Um aspecto ofensivo, então de ataque, um aspecto defensivo ou de defesa, e um aspecto específico, ele quer que a gente filtre todas as estatísticas para cada time. A gente quer olhar time por time aqui, não de forma geral da liga. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada nos aspectos do ataque que o gerente geral está interessado. Primeiro, ele quer saber qual que é o número total de times, qual é o time com mais pontos, qual é o time com mais bolas de 3 pontos, ou seja, cestas de 3 convertidas, qual é o time com mais cestas de quadra geral, seja de 3, seja de 2 pontos, qual é o time com mais turnovers, ou seja, aquele que acaba cedendo posses de bola durante seus ataques, como que está a porcentagem de bolas de 3 e de lances livres por time, e eu já planejei aqui fazer isso em forma de uma tabela, como está o ranqueamento do total de pontos dos times, eu quero fazer isso na forma de um gráfico de barras ou um gráfico de colunas, depende de como a gente vai orientar o gráfico que a gente está interessado. Ele quer saber quais times tiveram mais volumes de bolas de 3, ou seja, mais tentativas de bolas de 3, e quais tiveram mais volume de infiltrações e bolas de meia distância, que é um gráfico de dispersão também, e quais times tiveram mais efetividade na bola de 3, ou seja, a gente está pensando aqui no percentual de acerto de bolas de 3 e quais tiveram maior percentual, né, maior efetividade das infiltrações e bolas de meia distância. Então aqui a gente já nota uma coisa. Eu vou precisar olhar o número de times, eu vou precisar olhar a quantidade de pontos, isso vai aparecer de novo aqui. Eu vou precisar olhar o número de bolas de 3, o número de bolas de cesta de quadras, os field goals, os turnovers. Eu vou precisar olhar a porcentagem de bolas de 3, então eu preciso ter o número de bolas de 3 convertidas, o número de bolas de 3 tentadas, e eu preciso dividir um pelo outro para obter a porcentagem de bolas de 3. Isso já está lá no nosso
data frame, né, no nosso conjunto de dados, mas ainda assim é legal que a gente mantenha isso em mente. Tá? A gente precisa também do percentual de lances livres, ou seja, o número de lances livres tentados dividido pelo número de... Desculpa, o número de lances livres convertidos dividido pelo número de lances livres tentados. Além disso, a gente precisa ter um número absoluto de bolas de 3 aqui e o número absoluto de infiltrações e bolas de 2. Tá? Então isso significa que se a gente tem o field goals, né, os arremessos de quadra, que são aqueles que englobam tanto os pontos de 3 quanto os pontos de 2, eu tenho os pontos de 3, se eu subtrair um do outro, eu obtenho as bolas de 2 pontos. Isso vai ser importante para a gente quando a gente for tratar e preparar os dados. Bom, beleza. Então vimos aqui o que ele espera da gente no ataque. O que ele espera da gente na defesa? Bom, na defesa ele quer saber mais uma vez qual é o total de times, o número total de times, quais times com mais rebotes defensivos, quais times com mais bloqueios, quais times com mais roubos de bola, quais são os times com mais faltas pessoais, como está o número de rebotes defensivos, roubos de bolas e bloqueios por time, eu já planejei fazer isso na forma de uma tabela, como está o ranqueamento total de atos defensivos, ou seja, a gente vai precisar somar aqui rebotes defensivos, roubos de bola e bloqueios dos times, pensando em um gráfico de barras ou de colunas, quais times tiveram mais roubos de bola, quais times tiveram mais rebotes defensivos, tá? Então, mais uma vez, a gente vai precisar de um gráfico de dispersão, e quais times tiveram mais bloqueios e quais tiveram mais faltas pessoais, mais uma vez, num gráfico de dispersão. Por fim, quando a gente for destrinchar e fazer visões exclusivas de cada um dos times, a gente vai precisar desenvolver uma forma de filtrar por time e ver quantos pontos aquele time fez, quantas assistências aquele time deu, quantos rebotes aquele time pegou, tanto ofensivos quanto defensivos, quais são os roubos de bola, né, quantos roubos de bola, quantos bloqueios, quantos turnovers, quais são os jogadores do time com mais volume de bola de 3 e bolas de 2, de acordo com o número de jogos em que eles participaram. Eu pensei em fazer aqui um gráfico de dispersão em que a gente vai ter num eixo Y, por exemplo, o volume de bola de 3, no eixo X, o volume de bola de 2 e o tamanho do ponto do jogador, o número de jogos, por exemplo. A gente pode pensar em alguma resolução desse tipo. Ele quer saber ainda quantos jogadores há em cada posição, em cada um dos times, tá? A gente pode fazer um histograma. Qual parcela dos pontos ficaram nas mãos de cada posição, então ele quer saber como cada posição contribuiu para o número de pontos do time, tá? A gente pode fazer aqui um gráfico de pizza. Ele não é o mais ideal quando a gente tem muitas categorias, né, em que a gente vai dividir, mas como aqui a gente espera ter mais ou menos 5 categorias, né, as 5 posições da quadra do time de basquete, acho que com até 5 categorias a gente consegue fazer num gráfico de pizza, mais para a gente treinar do que para a gente de fato apresentar dessa maneira, beleza? E a última pergunta é quais jogadores de cada time tiveram mais roubos de bolas, mais bloqueios de acordo com os rebotes defensivos. E a gente pode usar a mesma estratégia que a gente usou naquele outro gráfico, fazendo um gráfico de dispersão, e a gente vai deixar o tamanho do ponto de acordo com o número de rebotes defensivos. Beleza? Uma coisa que eu quero te fazer um convite aqui é, pausa aqui, olhada nessas perguntas, tenta refletir sobre como você resolveria cada uma delas, ou ainda melhor que isso, abre o seu Jupyter Notebook aí e tenta resolver cada uma delas, antes da gente fazer aqui juntos. Talvez isso seja um exercício legal. Vou arrastar aqui para baixo para você dar uma olhada nessas perguntas aqui também. Beleza? Aí é só você pausar, tirar um print aí e tentar responder essas perguntas. Provavelmente a gente não vai conseguir respondê-las nesta aula, mas a gente responde na semana que vem. Beleza? Então eu vou recolher aqui os meus bullet points aqui. Beleza? Porque agora eu quero dar uma olhada a gente já viu então compreender o negócio, já viu as perguntas de negócio. Eu quero agora que a gente comece a preparar os dados. Beleza? Para que a gente possa preparar os dados, eu já fiz aqui um cronograminha que a gente deve seguir para prepará-los, para deixar eles prontos para a gente poder usar. O primeiro é tratar os valores faltantes, né, os not a numbers, ou os not availables, ou os valores nulos. A gente já fez isso na primeira aula, na aula passada, já não me lembro mais, mas a gente já fez isso, tá? Além disso, a gente precisa obter uma coluna de cestas de 2 pontos, lembrando que a gente tem os field goals, né? São todos aqueles arremessos de quadra, seja de 3, seja de 2 pontos, e a gente tem os 3 pontos. Então a gente consegue subtrair um do outro e obter aqui o número de bolas de 2, né, 2 points, aqueles que foram efetivamente feitos, 2 point attempt, as tentativas, e o 2 point percentage, né, o percentual aqui de bolas de 2, em que a gente vai dividir um pelo outro. Beleza? Então a gente precisa fazer isso. A gente precisa obter colunas de estatísticas por jogo, dividindo as estatísticas pelo número de jogos em que cada jogador participou. Então, se a gente tem o número de bola de 2 que um jogador foi responsável, a gente tem esse número de forma absoluta para toda a temporada, mas não por jogo. Então, a gente pode dividir esse valor pelo número de jogos que aquele jogador participou e obter uma estatística da média de bolas de 2 pontos que ele fez por jogo. A gente vai construir essa coluna também juntos. Além disso, a gente vai adicionar uma coluna com a logo do time. Eu vou colocar lá
um link que vai direto para a logomarca do time. A gente vai adicionar uma coluna com o nome completo do time, porque os nomes estão todos abreviados. Então, por exemplo, Boston Celtics está abreviado por BOS apenas. A gente vai colocar o nome completo do time, a partir da sua abreviação. Aí, uma vez que a gente completar o data frame dos jogadores, a gente vai criar um novo data frame que a gente vai agrupar por time, para a gente ter essas estatísticas por time agrupadas, para que a gente possa começar, de fato, a responder as perguntas da visão times. Depois que a gente fizer esse data frame, a gente vai adicionar as logos também, mais uma vez, a gente vai adicionar os nomes completos dos times lá no data frame, e a gente vai criar uma coluna chamada ações defensivas, em que a gente vai somar os rebotes defensivos, os bloqueios e os roubos de bola. Depois que a gente completar tudo isso, a gente exporta os dois data frames, que a gente vai usá-los mais para frente, e a gente já vai deixar eles salvos aqui. Bom, então vamos para o VS Code para a gente poder começar a fazer essas coisas. Bom, então eu vou deixar aqui o convite para vocês irem fazendo isso daqui, deixarem isso pronto já para a nossa próxima aula, e aí na próxima aula eu já vou fazer isso aqui com vocês, e aí a gente já começa a responder as perguntas de negócios, beleza? Então mais uma vez, pausa o vídeo, tira um print disso daqui, e você mesmo pode fazer toda essa preparação de dados aí para a gente poder começar a trabalhar, beleza? Bom, então eu vou deixar aqui mais uma vez essas atividades, né, essas tarefas aqui prontas para você tirar um print, pausa aqui, tira um print aí e faz cada uma delas, já deixa tudo preparadinho para que na próxima aula a gente possa começar de fato a responder as perguntas de negócio, beleza? Então na próxima aula eu vou realizar tudo isso daqui com vocês, então você pode usar como gabarito e vou começar a responder as perguntas da visão times, beleza? Então era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje e apresentar a visão de times para vocês, com todas as perguntas de negócio. Tem bastante perguntas de negócio para a gente responder. Vou tentar fazer isso da maneira mais rápida possível e a gente pode usar isso já como exercícios, né? Então já faz aí os exercícios, já trata os dados, já faz as visões todas, faz seus próprios gráficos, tenta construir aí as nossas resoluções. Eu vou te dar uma dica, tá? Eu vou utilizar aqui no curso a biblioteca Plotly. Então, se você achar melhor, usa a biblioteca Plotly também. Se você ainda não é familiarizado com ela, dá uma olhadinha na documentação dela. Tá? Ela é super tranquila de usar. Eu vou priorizar utilizar a Plotly Express, que ela tem uma sintaxe mais enxuta. Então, eu já vou deixar essa dica para você. Vai lá, dá uma olhadinha na documentação, tenta resolver esses exercícios aí usando a Plotly Express, tenta criar esses gráficos, tenta fazer esses agrupamentos e a gente se encontra na semana que vem. Beleza? Um abraço, espero que vocês estejam gostando e até semana que vem.